sigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Cristo Jesus. O trecho que nós acabamos de ler faz parte de um documento, de uma carta que Paulo escreveu para uma igreja que ficava na Ásia, Grécia, e igreja numa cidade chamada Filipos. Então, por isso que a carta se chama Carta aos Filipenses. Essa carta tem algumas particularidades interessantes. Pelo conteúdo da carta, alguns dizem que essa é a carta que fala constantemente que o cristão, ele por natureza é uma pessoa que tem alegria, mesmo enfrentando circunstâncias adversas na vida, mas a alegria predomina. Se você estudar a carta, ela fala também de humildade. Considerai uns aos outros, né? Cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, se havia alguém pretendendo ser mais naquela igreja, ele adverte, ele orienta que nós temos que viver, a nossa igreja tem que ser uma igreja de alegria e uma igreja de humildade. Mas também, considerando o emocional de Paulo expressado nesta carta, nós vemos que ele também salientava que a igreja era uma igreja de amizade. Interessante, né? Ele tinha um apreço muito grande pela igreja de Filipos, era uma igreja que demonstrava realmente amizade por ele. Então, a igreja, nós podemos dizer, 3 características importantes: a alegria, a humildade e a amizade. Paulo era alguém que tinha uma erudição muito grande, desde a infância, frequentando os melhores mestres da cultura romana, que na verdade era a cultura grega. Dentro da cultura romana, muitas vezes ele usa expressões militares. Combati o bom combate. Vocês vão encontrar. A nossa guerra é uma guerra espiritual, né? Efésios capítulo 6. Mas diante da cultura grega, a gente percebe que ele valorizava muito as competições, o atletismo, né? Então vocês vão ver muitas vezes ele falando do atleta. E nesse texto, o que dá a impressão é que ele coloca como sendo um grande desafio de alguém que está numa competição. Hoje nós temos uma maratona de 42 quilômetros, 195 metros, e que alguém já conseguiu fazer isso em 2 horas e 6 minutos e alguns segundos. Mas o nosso desafio não é físico, o nosso desafio maior não é emocional, o nosso desafio maior não é familiar, mas o desafio maior que nós colocamos aqui como sendo o alvo da nossa vida e que vai gerenciar toda a nossa existência e que temos que priorizar é o desafio espiritual. Então ele coloca, não que eu já tenha obtido a plenitude de tudo aquilo que você pode ter em termos espirituais, mas ele prosseguia para o alvo. Então nós vamos orar nesse sentido. Nós temos um alvo, não temos? Qual que é o nosso alvo? Conhecer melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos um prêmio por excelência, não é? Não é uma coroa de louros, não é uma medalha de Olimpíada. O nosso prêmio maior é a ressurreição. Então qual é o nosso alvo? Jesus. Qual é o nosso prêmio? Ressurreição. E o bom de tudo isso é que já nos está garantido, porque não é por mérito humano, não é por esforço, não é por inteligência humana, é pela graça, favor e merecido de Deus. Estamos aqui na terra, não estamos? Então, nós vamos pedir a Deus que, tendo como alvo Jesus Cristo, como prêmio a ressurreição que nos espera, eu quero ser um melhor filho. Vocês querem ser o melhor filho? 2015. Quero ser o melhor pai, o melhor esposo. Amém?
Então, o que nós queremos ser? Melhores filhos, melhores pais, melhores esposos e esposas. Mas, acima de tudo, nós queremos ser melhores servos de Deus. Vamos falar juntos? Nós queremos ser melhor servos de Deus. Quando isso acontece, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então vamos orar. Nosso alvo, Jesus. Nosso prêmio, ressurreição. Nosso crescimento, melhores filhos, melhores esposos, melhores pais, acima de tudo, melhores servos de Deus. Mais amigos de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque a vida é feita de muitas etapas e cremos que na tua soberania, na tua administração, nós estamos diante de um desafio, de um alvo que já está consumado na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Ele já conquistou para nós o perdão, a reconciliação, a vida eterna, a ressurreição, e nós te suplicamos que no poder do Espírito Santo nós possamos ser melhores servos teus. A tua palavra, ela tem todos os recursos necessários para sermos conhecedores, e mais do que conhecedores, recebermos a força e o poder para viver uma vida de melhores servos teus. Temos um recurso inesgotável que é a oração, e temos a tua igreja na qual nós podemos aprender, podemos conviver melhor, podemos servir e podemos anunciar o teu nome para outras pessoas. Abençoa-nos, Senhor, que nós continuemos nessa caminhada no poder do teu Santo Espírito para crescer para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus. Amém. Se temos como alvo, quem é o nosso alvo? Jesus. Temos uma meta definida. Nas competições, normalmente só uma pessoa ganha, né? Mas no reino de Deus, todos que creem em Jesus e que querem viver debaixo da orientação do Espírito Santo vão crescer e vão chegar ao alvo da plenitude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vão receber a ressurreição. Qual o primeiro requisito para que nós possamos viver 2015? Ele reconhece que ainda não estava na plenitude. Então isso salienta que nós precisamos pedir a Deus que nós sejamos o quê? Humildes. Reconhecer a nossa situação, reconhecer as nossas limitações, reconhecer as dificuldades emocionais que nós temos, as dificuldades de perdoar, quantas coisas que nós precisamos reconhecer diante de Deus para que a gente possa então, no poder do Espírito Santo, fazer como o apóstolo Paulo fala: eu não cheguei ainda, mas eu quero chegar. E nós agradecemos porque tudo provém de Deus. Ele não deixa nos faltar nada. Essa humildade produzia nele uma honestidade. Ele era honesto, ele era sincero e ele tinha como alvo a maturidade. O que é a maturidade para nós aqui na terra? Sermos melhores servos de Deus. Mas você vai ser servo de Deus aonde? É na tua casa. É no seu trabalho. Ninguém precisa sair daqui para outro lugar para ser servo de Deus. Você é servo de Deus na sua família. Seus filhos vão ser resultado de como você serve a Deus. A gente fica assustado com o que vem acontecendo no mundo, com crianças, com adolescentes. Coisas assustadoras, né? Mas você só tem uma prevenção. Não é a educação que você dá. Nem colocar o seu filho na melhor escola que existe no estado de São Paulo.
porque nós só podemos crescer se nós estivermos recebendo de Deus essa maturidade. Então essa carta, nesse texto que nós lemos, deixa bem claro que eu posso ser mais humilde na presença de Deus, eu posso servir melhor a Deus e compreender a largura, o comprimento e a altura do amor de Cristo, para sermos cheios de toda a plenitude de Deus, ou seja, da presença do Espírito Santo. E Jesus disse: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu disse. Você pode até dizer que você não é cristão, mas eu quero ver você falar mal de Jesus. Eu quero ver você criticar Jesus. Se você for honesto, sincero, jamais você fará isso. Concorda ou não? Por isso que ele tem toda a autoridade para me dizer assim: olha, eu tenho palavras para você poder viver uma vida em que você vai servir a Deus, que você vai ser um bom filho, um bom esposo, um bom pai, um bom cidadão, um bom funcionário. Então, o primeiro momento importante que Paulo coloca aqui é reconhecer a sua incompletude. Ele não era completo. Precisava conhecer mais. Estamos prontos para reconhecer a nossa necessidade de crescer? Segundo, ele era ativo, mas no poder do Espírito Santo. O que é ser ativo no poder do Espírito Santo? É receber do Espírito Santo poder para esquecer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Prossigo para o alvo. Todos nós sabemos que uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é de se libertar do seu passado. Filhos culpam os pais pelas dificuldades que eles têm. Pais culpam os filhos pelo sofrimento que passam. Não têm capacidade de ser humildes e de reconhecer que precisam esquecer. Você já criticou seu pai e sua mãe? Você já desfez deles? Então o apóstolo sabia, ele tinha um conhecimento profundo, dado pelo Espírito Santo, da necessidade que o ser humano precisa de esquecer. Um dos escritores americanos mais conhecidos, ele dizia assim que a incapacidade de esquecer é terrivelmente pior do que a falta de memória. Ele tinha razão, né? Mark Twain. Então, ele fala assim: esquecer. Irmãos, esquecer produz alegria no nosso coração. Esqueça. Ore pelas pessoas que você está com dificuldade de esquecer. Pode ser pai, mãe, irmãos, tios, vizinho, chefe no trabalho. Quantas pessoas que nós precisamos empreender esse grande desafio de esquecer. Prosseguir. Prosseguir. Nós lemos hoje que o nosso Deus, tu és o quê? Fiel. Então só posso prosseguir fundamentado nas misericórdias do Senhor. É interessante que o escritor Jeremias, ele fala assim: quero trazer à memória as coisas que me fazem bem. Então nós precisamos lembrar sim, mas das coisas que Deus faz na nossa vida. E o que Deus mais faz na nossa vida é o que? Misericórdia. Tem gente que acha que está vivo porque tem muita saúde, porque é muito inteligente, porque tem dinheiro. Irmãos, você está vivo porque a misericórdia de Deus está atuando na sua vida. Você pensa: mas eu cuido bem dos meus filhos, por isso que é tão legal, está bem? Você está bem porque misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, não estaria aqui ninguém, irmãos. Então ele fala: prosseguir. Mas o prosseguir fundamentado no quê? Na misericórdia de Deus. Essa igreja, existiam algumas pessoas lá que se achavam. Então foi necessário escrever: olha, não confiem em vocês mesmos.
Não se estribe no vosso entendimento. Então, prosseguir, ele fala para a igreja, vocês têm que prosseguir, mas nós só temos um recurso, misericórdia de Deus. E onde eu conheço a misericórdia de Deus? Na palavra. Irmãos, é impressionante quando a gente começa a ler a Bíblia, quantas vezes a gente percebe como que Deus é misericordioso, e como que Deus, às vezes nós estamos até vendo o salmista reclamando, questionando, lamentando, de repente ele é obrigado a reconhecer o quê? A misericórdia de Deus. São 150 salmos, muitos deles são de lamentação. Ele não tinha carta aos Filipenses, viu? Concordam comigo? Se ele tivesse a revelação de carta aos Filipenses, talvez ele não escrevesse tantas coisas tristes. Por isso que a Bíblia tem que ser entendida, né? Como um livro inteligente. Não vai querer usar o que está lá no Antigo Testamento no Novo, porque você vai, muitas vezes, errar. Então ele lamenta, ele reclama, mas sempre ele acaba dizendo da misericórdia do Senhor. Então, nós agradecemos a Deus porque estamos aqui fundamentados numa humildade que vem de Deus, é o poder do Espírito Santo, fazendo com que eu possa considerar o outro superior a mim mesmo. Nós temos condições de esquecer, temos condições de prosseguir nas misericórdias do Senhor, nós temos condições de sermos úteis, ser útil. Nós precisamos ser úteis. Por isso que nós concluímos, o que nós estamos pedindo a Deus é que 2015 seja um ano em que eu possa ser um servo de Deus mais eficiente, mais eficaz, dependendo mais da palavra, da oração, respeitando a igreja, não querendo que a igreja me sirva, mas eu sirva a igreja, não é? Às vezes nós queremos receber tudo da igreja e não percebemos que estamos aqui para servir. O servo é aquele que, quando faz tudo o que tem que fazer, ainda fala, o que tem mais para fazer? Existe algo melhor do que você servir a Deus? Existe promessa maior do que quem busca em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas? É muito triste as notícias que às vezes eu vejo de pessoas que saíram da igreja e sofreram coisas terríveis. É uma população de jovens e adolescentes assustadora. Hoje mesmo recebi uma notícia muito triste. Doutor, ele não quis ir mais para a igreja. Abandonou a igreja. Então, por isso que a gente tem que louvar a Deus, porque você pode prosseguir. Você tem a humildade que vem do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode produzir humildade em nós. Não existe ser humano humilde por si mesmo. É a palavra de Deus lapidando, tirando as coisas que tem que tirar de nós e colocando outras coisas. E você conseguir esquecer, você conseguir viver uma vida de crescimento, né? Memorizando aquilo que é bom, que é a palavra de Deus. E ser útil. Ser útil na igreja de Jesus Cristo. Nós temos dito várias vezes que a igreja é a nossa proteção. Aqui é a nossa casa. Quando nós falamos casa, não são as paredes, mas estamos juntos. Você estar na sua casa e lembrar do irmão e orar por ele, mesmo que você não saiba o que está acontecendo com ele. Isso é uma proteção incalculável, irmãos, e que muitas vezes nós não valorizamos. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos louvando, glorificando a Deus, porque Ele produz humildade. Paulo foi humilde, reconhecer que ele precisava crescer, e ele falou assim, eu vou crescer esquecendo e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Então, qual é o nosso alvo? Qual que é o nosso alvo? Jesus. Qual que é o nosso prêmio? Enquanto não recebemos a ressurreição, ser útil, ser melhor servo. E como é bom ter a ressurreição, né? Domingo entrevistaram o ex-presidente Fernando Henrique, uma entrevista excelente, né? Como é bom saber que nós temos homens iguais a ele, não fazendo nenhuma observação política no meio, mas perguntaram para ele o que ele tinha medo de 2015. Estava falando da situação do Brasil, né? O que ele falou? Vocês lembram? Quem lembra? Eu tenho medo de morrer.
Interessante, né? Tenho medo de morrer. Quer dizer, não tinha nada a ver com o assunto. Estavam falando de política, situação econômica, nosso país, as crises que nós estamos vencendo, irmãos. Não tem crise que o Brasil não vai vencer no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. E ele fala, eu tenho medo de morrer. Vocês lembram que ele perdeu uma eleição para governador do estado de São Paulo, e alguns dizem que ele perdeu porque ele disse que ele era ateu. Não seja ateu. Ateu é uma religião, vocês sabiam? Então, tenha como alvo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, você saber que você tem um alvo. Que ele falou assim, eu estou com 80 anos, já passou dos 80, né? Agora vem o medo de morrer. Nunca tive esse medo. Então, por isso que é bom lembrar, nosso alvo é Jesus, o nosso prêmio é ressurreição. Então nós vamos agradecer a Deus por essa carta, esse documento impressionante, que mostra para nós que é necessário pedirmos a Deus para sermos humildes. Seja humilde com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, seja humilde na igreja. A igreja é um lugar para a gente vivenciar muitas coisas de alegria. A igreja é para sermos amigos. Que na igreja de Filipe está havendo umas confusõezinhas lá, como sempre existe, né? Então, nós louvamos a Deus, porque eu quero suplicar por você, por mim, para que nós sejamos amigos. Não é? Não é isso que nós queremos? Na carta que ele escreveu a Filemon, é interessante que também sobressai muito essa questão da amizade que ele tinha por Filemon, né? E por Onesino. Mas aqui é pela igreja. Eu agradeço a Deus por vocês compartilharam comigo quando eu estava com dificuldades. Como foi bom. Ele fala isso com emoção, né? Essa é uma emoção boa, não é? Saber que alguém se preocupou com você, cuidou de você, mandou recursos para resolver o seu problema. Vamos nos colocar em pé? Para a gente agradecer a Deus, porque humildade, amizade, né? Crescer, ser útil. Nós queremos chamar os irmãos que fazem parte da diretoria da igreja 2015, então vocês que se prontificaram a servir a Deus, que estejam até aqui na frente. É claro que todos vocês teriam que estar aqui na frente, mas por uma questão de ordem, né, nós vamos pedir que os irmãos venham aqui para a gente orar e dar posse à diretoria. Vice-presidente, tesoureiros, secretárias, né, diáconos, professores, por favor, venham até a frente. A igreja vai estar orando por vocês. Vocês vão pedir a Deus, nós vamos pedir muito a Deus, muita humildade, muita amizade, né, amigo mesmo de verdade. Amigo respeita as limitações do seu amigo, né? E também ser útil. Ser útil. Está fazendo aí, Anitta? O que está fazendo aí? Quem trabalha nas congregações, cadê o pessoal do grupo de louvor? O que estão fazendo aí, o grupo de louvor? Venha para frente. Vocês não precisam de oração? Diáconos, professores. O que vocês estamos dizendo aqui? Essa equipe é uma equipe que quer estar aqui para ser um exemplo de servir. Tá bom? Mídia. Vem para cá, Carlos André. Se eu estou esquecendo de alguém, venho para frente. Natália. Está aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos suplicar que Deus esteja abençoando esses irmãos. E aí depois a gente chama todo mundo, né? Que todo mundo quer servir a Deus. E nada melhor do que servir a Deus, né? A gente se ilude com tantas coisas, mas o que realmente fica é o que você faz para Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esse texto que nós acabamos de ler, que nos fala da nossa realidade. E que essa realidade seja encarada sempre com muita humildade, com honestidade, com sinceridade, como Paulo encara, e ele transmite isso para aqueles irmãos da igreja dos Filipenses.
Suplicamos, Senhor, que nós sejamos pessoas prontas para esquecer e para prosseguir e alcançar, porque temos já garantido o nosso alvo, a nossa meta é Jesus e o nosso prêmio é a ressurreição. E enquanto estivermos aqui na terra, que o Teu Santo Espírito faça com que cada um de nós possa sentir a grande alegria de ser servo Teu. E Jesus salientou que servir é ser amigo. E nós queremos desfrutar cada vez mais intensamente dessa amizade que Tu proporcionas a cada um de nós e que Tu demonstraste ao morrer por nós, em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser livres do nosso passado. Agradecemos pelo perdão, pela restauração, reconciliação, e tudo Te agradecemos, porque o Espírito Santo faz com que fique perfeita a nossa caminhada, a nossa peregrinação, no nome de Jesus. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Ressuscitou,
aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pastor.